Paz, pessoal, tudo bem? Bom, seguindo as orientações do nosso pastor lá no Brasil, pastor Mamoro, né? O pastor Takayama, na verdade, na pessoa do pastor Mamoro, eles acharam por bem que realmente as reuniões estejam sendo feitas no momento via internet mesmo, né, via online, e para que as pessoas possam estar em casas, evitando realmente essa facilidade de contaminação em relação ao coronavírus, tá? É uma situação que com certeza vai ter o seu tempo determinado também para ser resolvido, e quero dizer que a gente deve realmente também aprender a trabalhar num todo, né? Então, o mundo que a gente vive, querendo ou não, é resultado de uma desobediência nossa, né? Como a palavra diz, né? Na pessoa de Adão e Eva, né? Ou seja, nós estávamos ali, né? E também desobedecemos e hoje sofremos essas consequências todas, mas temos a promessa do Senhor ao nosso lado. Então isso significa que a vitória é nossa em nome de Jesus, que não é nada nem ninguém que vai nos impedir de adorar o Senhor, de estar unidos e reunidos na mesma, né? Para adorar o Senhor, né? Em espírito e em verdade. Amém? Então tá, peço que vocês tenham um pouco de paciência, também estou vendo para a gente poder ter o culto tipo feito live, né, onde todo mundo vai poder participar assim nos mesmos horários, e aí pode ser feito tanto, né, em relação a Nagano, quanto em relação aqui a Kanagawa, e dependendo também como for, como a gente estava, por exemplo, indo aos quartos sábados lá em Guma, a gente também pode dar continuidade, só que agora de forma virtual, tá bom? Bom, de qualquer forma, isso jamais poderá nos impedir de adorar o Senhor, amém? Eu quero ler com vocês, passar uma palavra, não vai ser muito extensa no momento, porque se trata de vídeo, para que também não fique muito pesado, mas eu quero disponibilizar agora na plataforma, tá bom? Para todos poderem estar participando e comendo do alimento espiritual. Quero ler aqui aos Colossenses, capítulo 3, onde fala assim: exortação à santidade e ao amor fraternal. Amém? Então, o primeiro versículo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, esse primeiro versículo aqui, ele tem essa coisa muito maravilhosa e importante, né? Se já estáis ressuscitados com Cristo, né? Então que a gente busque as coisas que são do alto. Gosto de lembrar que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se nós esperarmos só nas coisas dessa terra, nós seremos os mais miseráveis, né? Ele diz isso na carta aos Coríntios, na primeira carta, não lembro agora especificamente o capítulo e o versículo. No entanto, ele deixa isso bem claro, né? Então devemos, por essa razão, tá? Nossa vida, ainda que o Senhor nos abençoe aqui, ainda que o Senhor nos guarde, ainda que temos promessas do Senhor na terra, né? Na verdade, nós precisamos buscar as coisas que são de cima, né? E o que é de cima, né? O amor, a justiça, a verdade que liberta, amém? Então, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A destra significa lugar de honra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas que são da terra, irmãos, realmente gera o quê? Medo, estresse, angústia, né? Ansiedade, tristeza, desânimo, todas essas coisas, amém? Por isso que naquele versículo que Paulo diz, também na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem. Ou seja, não está falando o que desceu. Desceu é de cima para baixo, né? Então não subiu ao coração do homem, porque de baixo não vem nada de bom, né? Então não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Então pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, nas que são de baixo, tá? Então, por exemplo, como é que a gente vai enfrentar essa crise agora?
do coronavírus? Bom, claro que, como eu já disse, eu gosto de dizer, eu creio que a nossa fé não leva a gente a ser irresponsável, porque se eu tenho fé, outro pode não ter, né? E eu preciso realmente saber lidar com tudo isso. Então, que nós vamos fazer? Vamos fazer o que é nos recomendado, evitar as aglomerações, né? Evitar os contatos pessoais, muitas vezes mesmo de dar a mão, beijinho no rosto, essa coisa toda, né? Que para nós realmente brasileiros é bastante difícil num ponto, e nessas horas a gente vê realmente o valor desses abraços, o valor desse carinho todo que a gente leva até de uma forma cultural, né? Mas, de qualquer forma, é preciso, e eu quero até lembrar que Eclesiastes capítulo 3 diz assim que tem tempo para tudo, né? Inclusive tempo de abraçar, tempo de se afastar, de deixar de abraçar, entre outras coisas também, tá? Então, pensem nas coisas que são de cima, né? Olha aqui, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, meus irmãos. Vamos pensar no melhor que Deus tem para nós, né? Vamos lembrar das promessas do Senhor, que diz o quê? Que nunca se viu falar de um Deus como esse que trabalha por aqueles que nele esperam, e de que o Senhor, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação agora, a gente agora não pode entender muitas vezes, porque fica olhando a coisa muito de perto, né? Mas olha, tenha certeza de uma coisa, vai vir frutos muito bons. Um deles que eu estou vendo que vai vir, vai ser, por exemplo, através até das lives, né? Que a gente vai estar fazendo, e esse evangelho vai estar sendo passado para outras pessoas, porque isso vai poder ser feito de uma forma pública, ou seja, a gente não tem nada que esconder, não tem problema, então as pessoas vão poder ouvir essa palavra, a palavra do Senhor, amém? E eu creio que a partir daí mais pessoas vão estar depois se agregando a nós, eu creio mesmo nisso. Então, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima nos dá alegria, nos dá ânimo, nos dá força, né? Condições, esperança para a gente vencer as coisas aqui da terra, né? Pensar nas coisas da terra, como eu já disse, traz estresse, traz perturbação, sentimento de infelicidade, doenças, um monte de coisa, né? Que não é boa, tá bom? Versículo 3 diz assim: porque já estáis mortos. Mortos para quem? Morto para o mundo, irmãos, porque a partir do momento que você se batizou, a partir do momento que você teve essa decisão no seu coração de se entregar para Jesus, de entregar a sua vida para Ele, amém? Para ser dirigido por Ele, né? Esse batismo, que é como, por exemplo, no caso do casamento, né? Então você tem aquela cerimônia bonita, linda, ela em si, na totalidade, não é o casamento, mas com certeza é uma parte muito importante do casamento. Por quê? Porque ali vai mostrar para as pessoas que esse casal está compromissado um com o outro e não tem espaço para um terceiro nessa união. Então, no batismo, né? Inclusive, queremos até incentivar os irmãos ainda que não foram batizados nas águas, pois isso é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, tá? E o batismo ele tem essa representação espiritual de morrer para o mundo, ou seja, virar as costas para o mundo, não acreditar no mundo, né? Não acreditar, seja em ameaças, seja em promessas, você tem que crer em Jesus. Então, estáis mortos para quem? Para o mundo, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, amém? Então, por isso que no outro versículo também Paulo disse: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, amém? Ou seja, tudo bem, essas situações acontecem, como agora no coronavírus, temos que nos proteger naturalmente? Sim, mas você sabe de uma coisa, só quem vai poder proteger de verdade a mim e a você vai ser Deus. Você vai fazer sua parte, vai lavar sempre suas mãos quando você chegar em casa ou fora, o máximo que você puder fazer isso, faça. Algumas recomendações também médicas, inclusive de médicos chineses e até mesmo italianos, né, que segundo uma reportagem foram até o Brasil para uma conferência e eles estavam falando algumas coisas ali que seriam importantes. Eu quero até passar isso para vocês. Uma delas é: bebam sempre água. Por quê?
Porque ainda que o vírus, vamos dizer, no movimento da água entre até o seu estômago, chegando ao estômago, nesse caso, ele vai ser ali desfeito, atacado pelo suco gástrico, né? No seu estômago, que realmente ele é muito forte. E essas coisas vão ser a forma de você estar se protegendo, tá bom? Então bebam bastante água. Eles dizem até que se for possível de 15 em 15 minutos, estejam sempre bebendo água, né? Sempre que chegar da rua, chegar em casa, lave as mãos, lave bem as mãos, né? Também lave o rosto, lave o nariz, assoando, né? Então, por favor, façam essas coisas. Vamos ser responsáveis, amém, irmãos? Eu estou fazendo isso. E algumas outras recomendações, mas essa aqui, uma outra aqui também eu vi que é muito importante, desses mesmos médicos chineses estavam dizendo o seguinte: já que o coronavírus nesse caso, esse agora, ele não manifesta sintomas mesmo no início e só vai começar a manifestar a partir lá das 2 semanas, né, 14 dias, e aí eles disseram que quando chega que o sinal mais forte que tem seria o da respiração, que fica uma respiração curta, com dificuldade. Mas diz que aí já está comprometido 50%, né, da sua saúde. Então, nesse caso, eles recomendam o seguinte, que você faça um teste, porque você precisa, muitas vezes, descobrir quanto antes as coisas. Então, você respira profundamente e segura por mais de 10 minutos. 10 minutos não, desculpa, senão você morre. Por mais de 10 segundos, tá? Então você vai contando acima de 10 segundos, e se você puder fazer isso, não tossir nem nada, então significa que está tudo bem, tá bom? Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes é importante também você é uma pessoa humana, um ser humano, nós somos, tá? E nós temos nossos medos naturais, amém? Deus não espera que a gente não tenha medo das coisas. Medo vai acontecer, irmãos, todo mundo vai ter. O próprio Jesus, né, pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice e tal. Quer dizer, não era fácil enfrentar a morte, mas isso independe, e isso não tirava jamais a fé dele, porque a fé dele estava em Deus, a nossa fé Deus no Pai, o Pai, a nossa fé está realmente em Deus, nosso Pai, amém? Então, são essas coisas que eu acho muito importante, que eu quero repassar para vocês. Eu peço que vocês, então, façam isso, né? Tá? Vamos ser responsáveis, amém? Então, quando Cristo, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, agora no momento temos todas essas situações, coisas que querem trazer dúvidas para nós, que querem nos perturbar, trazer ansiedade, todas essas coisas. Mas lembre que no versículo 3 ele diz: a nossa vida está escondida em Cristo, amém? Aquilo que a sua vida, né, está escondida em Cristo. Pode ficar tranquilo. Jesus disse uma coisa: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E aquele que, estando vivo, crê em mim, nunca morrerá, amém? Então, é promessa do Senhor Jesus, eu creio. Você crê nas promessas do Senhor Jesus, isso traz para você paz, alívio, tranquilidade, né? Quanto mais você receber dessa mensagem, quanto mais você crer, você com certeza vai ganhar muita sabedoria, muito entendimento para você vencer as dificuldades do dia a dia, amém? Então, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória, né? Aí ele pede aqui no 5, mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Olha só, até isso dá para ajudar na questão até mesmo da saúde, porque um apetite desordenado é complicado, não é verdade? Come qualquer coisa, né, pode ter a saúde comprometida, tá bom? Então, o apetite desordenado, a vil concupiscência, né? A avareza, a idolatria, né? Ou seja, concupiscência, pensamento errado, pensamento maldoso, avareza, né? Pessoas que confiam tanto no dinheiro, que idolatram, né? Que diz que é idolatria, né? Então,
a gente deve mortificar os nossos membros, significando o quê? Que nós devemos, né, receber, lembrar dessas palavras, falar muitas vezes para nós mesmos que essa não é a nossa vida, que dinheiro não é tudo, que os prazeres da vida, da terra, eles não podem jamais dominar a nós e que nós precisamos mesmo, e o que nos satisfaz verdadeiramente, internamente e externamente, né, é realmente comer aquilo que vem do Pai, ou seja, crer na palavra do Senhor, como Jesus disse. Versículo 6 diz assim, pelas quais essas coisas, assim, essas situações aqui, né, prostituição, impureza, apetite desordenado, né, que glutonaria, né, vil concupiscência, pensamentos maldosos, de maledicência, né, de malícia, avareza, que é idolatria, ou seja, aquela coisa voltada para o dinheiro, diz assim, por estas coisas, né, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora veja só, um termo muito importante que eu quero que você aprenda, que o pastor Takayama tem nos ensinado ao longo dos anos, e isso você realmente vai ver. Eu não quero parar um pouco para falar mais sobre isso, porque esse vídeo não pode ficar muito extenso, senão fica difícil de ser de carregar depois para vocês, tá? Mas a ira de Deus, lembra disso. Quando fala ira de Deus, na verdade não é Deus, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. A ira de Deus significa o quê? O próprio inimigo. Por quê? Porque ele pede para fazer justiça, né? E Deus, como um Deus verdadeiro, por ser justo, ele não pode deixar, negar esse pedido do inimigo. Então, o que você tem que fazer? Por isso que é muito importante você, primeiro, não estar julgando os outros, condenando os outros, né? Olhando a vida dos outros, você tem que olhar a sua, tá? Se você for espiritual de verdade, você vai sentir de Deus amor pela vida das pessoas, você vai estar orando pelas pessoas, você não vai estar criticando, nem condenando as pessoas. Se você se perceber assim, o que você deve fazer? Ora a Deus, pede ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, dá-me do teu Espírito, porque o Espírito do Senhor é o Espírito de amor, tá? Então, a ira de Deus, que é o próprio inimigo, ele vem sobre os filhos da desobediência, tá? Nas quais, né, também em outro tempo andastes como vivieis nelas. Ou seja, quem são os filhos da desobediência? São aqueles que realmente não amam o Senhor, são aqueles que se entregam, né, desprezam a Deus na totalidade, né? Nos quais também vocês, né, em outro tempo, vocês andaram, né, quando viviam nelas, né, no mundo. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes, ou seja, tirou aquela roupa, né, do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja só, despojar significa abrir mão, largar, jogar fora, tirar, né? Também despojar também de tudo, da ira, né? Então você que vive às vezes na ira, tá sempre. Então você tem que orar ao Senhor. Como é que você, veja só, a ira é fogo, tá? Segundo também as explicações que o pastor nos dá, e tem todo um sentido aqui. Por isso que a lei era representada também pelo fogo, né? Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, ele recebeu ali em meio a fogo, né? E ali o cenário era triste, conforme diz no Antigo Testamento. Então, como é que o fogo é apagado? Pela água. E o que é a água? A água é a palavra de Deus. Então você tem que usar a palavra de Deus, né? Tá nervoso, tá nervosa, né? Irado, use a palavra de Deus, que é água que limpa, que vai purificar, que vai tranquilizar. Amém? Então, o versículo agora, então o 8 diz, né? Mas despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavra que não é de edificação, palavra que vai, né, xingar, falar mal do outro, né?
todas essas coisas, irmão, sério, a gente tem que ser sincero e verdadeiro, tá? Eu erro, você erra, nós erramos. E é exatamente por isso que nós precisamos sempre orar, pedir perdão ao Senhor, tá? Se fortalecer, se encher da palavra de Deus, pensar nas coisas que são do alto, como diz aqui, já no primeiro versículo, né? Já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está sentado. Não penseis nas coisas da terra, mas penseis nas coisas de cima, tá? Então, se você quer realmente colher uma vida de bênção, de prosperidade em todas as áreas, você precisa semear espiritualmente. Significa o quê? Você precisa falar a palavra. Como foi que Jesus venceu Satanás? Usando a palavra. Está escrito, né? Nem só de pão vive o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Você precisa falar a palavra. E essa palavra precisa ser falada, gente. Isso é muito importante você entender. Não adianta você simplesmente, às vezes, pensar. O pensamento, você lá dentro, adorar, orar em situações que precisa assim, amém. Com certeza funciona, tenho certeza disso. Mas é necessária a palavra. Tanto é que Jesus falou, pela palavra que você disser, você poderá ser julgado, você poderá ser condenado. Melhor, você poderá ser absolvido ou você poderá ser condenado. Então, Paulo diz também, Romanos capítulo 10, acho que 10, se não me engano, que diz assim que, que com o coração você crê para a justiça, né? Para a justiça, porque Deus olha lá dentro para você, no coração. Mas com a boca se confessa para a salvação. Salvação significa livramento, seja no tempo presente, seja na vida futura, salvação. Com o coração se crê para a justiça, porque Deus conhece o coração, mas com a boca se confessa. Então é necessário usar a palavra, amém? Porque e a gente vê que muitas vezes tem crentes que têm uma resistência para usar a palavra, para falar a palavra de Deus, mas para falar mal dos outros, ou para xingar, ou para, né? Então fala que é uma beleza, né? Ainda acha isso sinceridade. Não é assim, tá? Não é assim. Você precisa realmente se voltar mesmo para aquilo que é a vontade de Deus, tá bom? Porque senão você não pode desfrutar dessa bênção de Deus. Não está dizendo que você vai para o inferno, não está dizendo que... Não, só diz o seguinte, a bênção de Deus, ela é de graça, mas ela existe uma condição, amém? Espero que vocês entendam isso, né? Então, vamos lá? Então, várias, né? Não mintais uns aos outros, né? Pois já vos despis do velho homem, né? Com seus feitos, coisas erradas. Velho homem significa, antigamente, a velha natureza, aquilo que, sabe, a gente fazia sem maiores problemas e ainda achava que era certo. E vos vestistes do novo, tá? Então, irmãos, isso tudo pela fé em Cristo. Nós fomos vestidos do novo, tá? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, tá? Então aqui ele está dizendo, resumidamente, que para Deus não há diferença, se você é dessa raça, se é da outra, se você é de um jeito ou do outro, na verdade todos precisam comer desta palavra, todos precisam se alimentar, crer, né? E se entregar realmente ao Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas misericórdias. Olha só, revesti-vos, ou seja, haja, viva, né? Para esse propósito, né? Como eleitos de Deus. Eleito significa alguém que foi eleito, ou seja, alguém que foi ali selecionado. Então, Deus te chamou com um propósito, amém? Então, que a gente possa viver como eleitos de Deus, ou seja, santos e amados de entranhas, misericórdia, de benignidade, tudo que faz em nome do bem, humildade, né? Reconhecendo que a gente não é nada de nós mesmos, o que temos de bom veio de Deus, então toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Mansidão significa, né, alguém que não é cheio de rebelião, não é
não é rebelde, por exemplo, né? Então, mansidão, a palavra manso tem a sua mesma raiz na palavra para o grego, por exemplo, cabresto, né? Porque a partir do cabresto você controla todo um animal tão forte como o cavalo. Assim também a mansidão significa assim, você ter esse controle que é dado pelo Espírito Santo. Se você não tem, ore, peça ao Senhor e creia e se alimente bastante da palavra dele, você vai ver que realmente você vai receber. Longanimidade significa dar tempo ao tempo, suporta, perdoa, amém? Então é assim que devemos agir, né? Suportando-vos uns aos outros, ou seja, dando suporte, né? Aqui a ideia não é dar suportando, tipo assim, eu não gosto da pessoa, mas tem que suportar. Não, não é isso, porque nesse caso está faltando amor, e aí se está faltando, ore ao Senhor, peça ao Senhor, mas é dando suporte uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade. Caridade significa amor na prática, que é o vínculo da perfeição, porque o amor é sentimento, a atitude em si é a caridade, né? É o vínculo da perfeição, ou seja, é a coisa mais importante, tá? E a paz de Deus, para a qual também vocês foram chamados em um corpo, ou seja, em um todo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, né, bastante, né, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? E finalizando aqui, quanto fizerdes por palavras ou por atitudes, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele sempre graças ao Pai. Amém? Então, o resultado de a gente viver, né, para o Senhor, orar, buscar nele, se alimentar, se encher, né, ter a palavra abundantemente dentro de nós, né, é a paz de Deus, para a qual a gente foi chamado em um corpo, também domine e dominará sobre os nossos corações, levando a gente realmente a ser agradecidos. Amém? Então, que Deus abençoe. Só quero aproveitar para fazer uma oração. Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, de uma forma humilde, Senhor, já que com toda essa situação precisamos, Senhor, também ser sábios, mas eu quero que através dessa situação o Senhor há de abençoar e salvar muitas outras vidas que poderão ter acesso a esses conteúdos, Pai. E eu te peço por esse meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo, Senhor, a tua palavra, que tem esse desejo no seu coração de viver a tua vontade, Pai. Que o teu Espírito Santo fale com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo os oriente, que o Senhor guarde e livre eles de todo o mal, Senhor. E que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada um deles. E assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a vida da igreja, de cada um dos nossos irmãos, com os membros da sua família, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Que Deus abençoe. Amém.